Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. E como sempre, eu sou o quê? Uma mulher sortuda, porque eu nunca estou sozinha. Hoje temos a Helena, que fará maravilhosamente bem a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas estas que a gente pode encontrar onde? No nosso canal do YouTube Educa Recife. Basta vocês acessarem o YouTube, colocarem Educa Recife e lá a gente vai ter as playlists com todas as aulas de todos os anos, do ano passado e desse ano também, tá certo? Então qualquer dúvida no conteúdo de hoje ou no conteúdo das outras aulas, vocês podem reassistir essas aulas, tanto no nosso canal quanto no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês a essa altura já deveriam ter, né, gente? Mas se vocês não têm, vocês podem baixar tanto pelo QR Code aqui na tela, ou também vocês podem baixar pelas lojas de aplicativo para Android ou iOS. E qual é a grande novidade desse aplicativo? É o chat. Isso por quê? Porque o chat é o que vai garantir a interação, né? É o que vai garantir que a gente tenha esse contato durante as aulas e isso facilita o nosso aprendizado, né? E aí, o tema da aula de hoje é memória. E eu botei esse título bonito, ó. Memória, momentos que marcam o passado. E aqui a gente já vai ter o quê? Uma dicasinha do que é que a gente vai trabalhar nessas aulas, na aula de hoje, tá? Lembrando, na verdade, lembrando não, né? Avisando que a memória vai ser um tema recorrente nas próximas aulas, tá? Então, a gente vai trabalhar alguns aspectos da memória. Hoje a gente vai começar os estudos da memória, vamos discutir um pouco do que é um texto memorial, memorialístico, as características da memória, o que é de fato a memória. Eu queria começar a aula fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês fizeram de marcante nessa manhã? Quando vocês acordaram, levantaram, vocês lembram? Me contem aí depois no YouTube, tá? E aí, veja, eu provoquei vocês. E aí, vocês, para me responderem, vocês precisam fazer um movimento de quê? De recordar-se. De lembrar. Não é isso? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dizer, bom, eu acordei e fiz tal coisa, fiz outra coisa. E claro que nem todos os momentos a gente recorda, porque nem todos são marcantes. Mas os momentos mais marcantes ficam na nossa memória. E quando a gente volta para o passado, para recontar essa memória, a gente reorganiza a nossa vivência. Sabiam disso? Por exemplo, a gente está aqui no estúdio do Educa Recife, com a Helena aqui, com essa produção maravilhosa e tal. Uma aula comum, não é mesmo? Eis que pega fogo no estúdio. Eita, danou-se o caos. Tá, todos sobrevivem, tudo certo, mas quando eu for contar esse fato, eu vou contar de um jeito. Helena vai contar de outro. A produção ali, que estão ali escondidinhos, eles vão se lembrar de um outro jeito. Por quê? Porque a gente pode ter um fato, mas as memórias vão ser individuais. Por quê? Porque nós somos individuais. E o que a gente percebe é muito próprio. E aí eu vou dizer outra coisa para vocês também. Quando a gente conta, a gente narra. Quando a gente narra, a gente organiza os fatos. E aí a memória, quando ela é recontada, ela pode ser alterada, mas não de propósito. Ela pode ser alterada por quê? Por dois motivos. Um, é impossível dar conta de recordar de tudo. Dar conta de lembrar de tudo. E aí, quando a gente não dá conta, abre um espaço para quê? Para ficção. E o ponto 2 é que quando a gente narra e a gente organiza para narrar, a gente vai, às vezes, perceber elementos que a gente não percebeu na vivência. Então, ó, vamos pensar um pouquinho aí sobre a memória e tudo mais. Inclusive, é um tópico que eu estudo nos meus estudos acadêmicos, né? Os espaços de memória e o entrelaçamento da memória com a ficção. Vocês sabiam que tem textos memorialísticos que têm essa pegada ficcional também? E tem por quê? Porque é impossível
é impossível, é humanamente impossível, biologicamente impossível da gente conseguir recordar de tudo com os mínimos detalhes, tá certo? Eu juro que a gente vai conversando isso ao longo das semanas, tá certo? Aí, para começar, eu queria que a gente acompanhasse uma historinha para ilustrar um pouco esse movimento de retorno ao passado, tá certo? Ó, vamos ler junto aqui. Diana tem o hábito de escrever em seu diário antes de dormir, desde que aprendeu a escrever. Adulta, fez-se escritora e atualmente está trabalhando em um livro sobre sua infância. Então aqui a gente tem o quê? Uma personagem cujo ofício, cujo trabalho é narrar, é contar histórias. E agora ela vai contar a sua própria história. Só que quando ela volta para a infância, ela está fazendo o quê? Um movimento de retorno e acesso à memória. Como é que ela faz isso? No processo de escrita, precisou acessar suas lembranças, como a sua casa da infância, seus amigos da escola, os avós amorosos. Então, quando ela decidiu contar a sua história, a sua infância, foi necessário que ela parasse e que ela olhasse para o seu passado. Só que quando ela olha para o passado, ela, claro, vai fazer o quê? Uma seleção. Porque também é impossível que a gente dê conta de todos os eventos da sua vida. Por exemplo, hoje foi uma manhã que poderia ter sido banal, mas para mim foi uma manhã muito especial. Foi uma manhã especial por diversos motivos. Então, talvez a manhã de hoje eu recorde por 10, 20, 30 anos. A manhã de ontem foi rotineira. Então, ela vai ser apagada da minha memória. E também tem isso. As memórias, elas ficam, por quê? Porque alguma coisa ali, daquele evento, nos tocou e permaneceu com a gente, né? E aí, ó, vamos ler aqui um trechinho do que seria esse livro ficcional dela? Vamos? Ó. Quando eu era criança, eu adorava... Quando eu era criança, meus avós moravam em uma casa no interior e eu amava passar os dias com eles. Minha avó fazia o melhor feijão do mundo e meu avô me mimava com queijo, manteiga e doces da venda de Dona Nininha. Eu adorava o pé de acerola, o de café e a roseira que havia na frente de casa. Um dia, vovó havia saído depois do almoço e voltara com um diário para mim. Assim, comecei a escrever todas as noites. Então, vejam, aqui a gente tem o quê? Um relato prosaico, né? Aparentemente sem nada de muito envolvente, ou muito impactante, ou muito revolucionário, mas que marcou a nossa autora. Por quê? Marcou pelo afeto. E porque aí ela ganhou o diário, que aí a motivou a escrever todos os dias, né? Mas vejam, em tese é um relato prosaico do dia a dia. Quem não tem uma avó ou um avô carinhoso ou algum parente que faça uma comida especial, que mime você, então a gente tem essa relação afetiva com a memória, né? E aí, mas aí como é que ela construiu esse texto? Vocês notaram que eu marquei alguns verbos aqui, né? Eu marquei os verbos e a gente vai falar sobre esses verbos. Por quê? Porque eles estão marcados no passado, no pretérito. E por que a gente vai usar os verbos no pretérito quando se fala de memória? Porque a gente vai falar de algo localizado no passado. Um evento anterior que a gente se recorda, não é isso? Então, ó, notaram que Diana precisou reviver fatos de seu passado para escrever sobre sua infância? Ela resgatou e acessou sua memória, compondo o que podemos chamar de textos memoriais. Pode-se notar também o uso dos verbos no passado, que marcam um relato situado no tempo anterior ao da escrita. Então, sempre que a gente faz esse movimento de lembrar e dizer, eu lembrei que aquele dia tal coisa aconteceu, o verbo está onde? No passado. Porque eu estou eu estou relatando um fato anterior à minha fala. E aí, por isso a gente vai usar os tempos do pretérito. Eita, gente, perdão. A gente vai usar os tipos de pretérito, né? A gente vai usar o tempo pretérito e não o presente, tá? E aí, ó, as memórias são o quê? São textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Então, veja, aqui a gente vai ter o quê? Essa portinha para a ficção, esse espaço da ficção.
E a ficção como o quê? Como o mecanismo que vai tecer o tecido da memória. Imaginem que vocês fossem fazer, sei lá, um relato, escrever um texto sobre um momento marcante de vocês na infância. Spoiler, os professores da EMAD estão fazendo isso. Pedi para que eles contassem um pouquinho uma lembrança da infância e aí ao longo das aulas a gente vai apreciar os relatos dos nossos queridos professores sobre suas infâncias. E aí? Acho que vai valer a pena, viu? Acompanhem aqui que além de português, vocês ainda vão ter o quê? Fofoca, né? Fofoca da vida dos professores. Então, vejam. Só que, se vocês forem, por exemplo, falar sobre, não sei, o ano passado inteiro, vocês vão conseguir lembrar de tudo? Não. E aí, às vezes, você precisa o quê? Tornar os fatos da memória, da lembrança, coesos, porque vocês estão narrando. E aí, às vezes, vocês vão ter que criar ali uma relação. Para que, para quem leia, faça sentido. Que é também um outro ponto que a gente precisa lembrar. As memórias são nossas. O nosso leitor, ele não tem acesso à nossa cabeça, não é isso? Não tem. Então, a gente precisa escrever as memórias de modo que faça sentido. E aí, por isso que a gente narra, por isso que a gente vai perceber, por exemplo, algumas falhas ali, e aí a ficção entra para tecer tudo junto, né? Para costurar essas lembranças. Então, por isso, devem-se escolher o quê? Cuidadosamente as palavras, orientados por critérios estéticos, que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. E aqui, gente, é importante que a gente olhe para a parte da imaginação, da ficção, do imaginário, não com desconfiança, não associando a mentira, por exemplo, à falsidade, mas associando a um recurso, né, a um recurso na construção do texto, a um recurso até no nosso movimento da memória mesmo, como um recurso que vai juntar tudo isso em um relato coeso, né? E essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor, visto que são memórias, no passado contadas como são lembradas no presente. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Por exemplo, em uma entrevista, você pode ter uma pergunta que vá descambar em um relato memorialístico. Porque você pode perguntar: Helena, você aqui fez um trabalho incrível, mas qual foi o seu primeiro contato com Libras? Então, quando a Helena for inquirida, né, for perguntada sobre o seu primeiro contato com Libras, o movimento que ela vai fazer vai ser: estou no presente, eu vou me lembrar, eu vou organizar essas lembranças e aí eu vou contar. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando em um outro gênero textual, como a entrevista, você tem um espaço para esse texto de memória, tá? Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, um som. Vai dizer que vocês nunca estiveram assim na rua, não sei, em algum lugar, e vem aquele cheirinho de bolo caseiro, e vocês lembram da casa da avó, ou uma imagem, uma música. Eu tenho uma memória olfativa, afetiva muito importante. Então, assim, as pessoas que eu conheço, eu marco os cheiros. E aí, às vezes, quando dá saudade assim, aí você lembra do cheiro da pessoa, né? Vem o cheiro e você lembra, ou algum som, alguma música, uma piada, uma referência, tudo isso está muito ligado afetivamente, porque a memória também é afetiva. E a memória ela é essencial para que a gente construa cada dia mais uma versão melhor de nós mesmos. Por quê? Porque a gente erra. O ser humano erra, isso é normal. E aí lembra quando a gente fala assim de a gente tem que aprender com os erros, mas se a gente esquecesse tudo o que a gente viveu, será que a gente ia continuar nesse processo de evolução? Se a gente não lembrasse dos erros e não lembrasse das lições? Então vejam, a memória é um campo muito mais amplo do que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo um recorte literário, um recorte linguístico da memória. Mas a memória, ela é presente em vários âmbitos de conhecimento, tá?
Inclusive, se estuda muito memória em psicologia, por exemplo, para trabalhar trauma. A gente tem uma divisão entre uma memória coletiva e uma memória individual também, que eu vou trazer para cá pra gente pensar. Vocês sabiam, tipo, vocês já pararam para pensar que nós brasileiros temos em comum uma memória social? E o que seria essa memória social? Essa memória das coisas que nós já vivemos enquanto país, enquanto povo brasileiro, né? Então, vamos lá. E quais seriam essas características? Um texto memorialístico, quais seriam as características? A gente tem o quê? Traz fatos vividos por quem escreve, situados no tempo e no espaço. O autor seleciona aqueles momentos marcantes da vida e os relata. Então, vejam, há o quê? Uma seleção. Eu falei, né, que eu estou pedindo para os professores da EMAD relatarem para mim alguma lembrança da infância. E eu juro que vocês verão esses textos. Mas veja, eu pedi uma lembrança. Então, a pessoa vai precisar fazer o quê? O trabalho de pensar em um fato marcante. Quando ele seleciona, quando ele pensa, ele está o quê? Selecionando. Então, o que fica na memória é o que é mais marcante. Eu não lembro de todos os dias dos meus 5 anos, por exemplo, dos meus 4 anos. Mas eu lembro do meu último dia na escola, porque foi o dia do meu aniversário de 5 anos. Foi o dia que eu mudei de cidade. Então, essa sequência de fatos particulares marcaram aquele momento na minha memória. E vejam, isso já faz 26 anos. E eu ainda lembro desse dia como se fosse ontem. Por quê? Porque ficou marcado na memória. E ao contar isso para vocês, eu selecionei dentro do meu campo de repertório de memória uma lembrança que eu achei que seria adequada para exemplificar aqui. Então, tá vendo? Quando a gente pensa em relatos de memória, a seleção ela está implícita. Então, o narrador no texto das memórias é quem escreve. Por isso, o texto é em primeira pessoa. Não se inquietem, porque a gente vai revisar as pessoas do discurso daqui a pouquinho, tá? Então, a primeira pessoa qual é? Eu, a primeira pessoa do singular, e nós, a primeira pessoa do plural. Destacando sob seu ponto de vista todos os acontecimentos. E aí, de novo, eu pergunto para vocês a validade do discurso da memória, porque, veja, é uma narrativa sobre si, né? Sobre um fato passado, cujo autor ele é influenciado pelo seu próprio ponto de vista. Lembra que eu falei do caso catastrófico de se por acaso pegasse fogo aqui no estúdio? Que todos nós teríamos uma memória diferente, um relato diferente? Veja, o fato, ele foi igual. Mas como nós temos vivências diferentes, somos pessoas diferentes, o fato vai nos marcar de maneira diferente. O que não quer dizer que a minha memória sobre o fato seja menos válida que a memória de Helena. Elas só vão ser diferentes. Por quê? Porque as coisas nos marcaram de um jeito diferente. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você entra em discussão com alguém sobre, não, mas naquele dia aconteceu assim, assim, assim. E a outra pessoa vai dizer, não, aconteceu assim, assim, assim. Onde está a verdade aqui? Onde está a verdade nas memórias? Provavelmente no meio termo. Tem uma citação boa que fala que toda verdade ela tem 3 lados, né? Um lado, o outro lado e o que de fato aconteceu. Por quê? Porque o acontecido ele é percebido de maneiras diferentes. E ele pode ser recordado de maneiras diferentes. Fiquem aí refletindo sobre isso. E aí, traz marcas de subjetividade. Claro, porque é um texto meu sobre a minha vivência. Ou seja, revela as emoções e sentimentos. Geralmente são narrativas, né? É o que eu disse, quando a gente recorda, a gente põe a memória em narrativa. Mas com fortes marcas de descrição, claro, porque eu preciso relatar para o meu leitor ou para o meu ouvinte, para o meu espectador, né? Eu preciso descrever. Então, a minha escola era assim, assado, a sala tinha carteiras azuis, etc, etc. Eu descrevo dentro dessa narrativa. Para quê? Para criar uma imagem. A gente trabalhou bastante com descrição, né, pessoal? Então, a gente já percebeu que a descrição ela serve também para quê? Para criar imagens através das palavras. E apresenta uma reflexão sobre a vida atual. Porque às vezes a gente olha, para e pensa,
há uns anos eu faria essa situação de outro jeito, porque eu era outra pessoa, agora eu sou evoluída, digamos assim. Então a gente gera também uma reflexão, né? E aí vamos relembrar as pessoas do discurso, porque lembra que a gente viu que os relatos de memória, eles são em primeira pessoa, eu e nós. E aí quais são? Ó, o verbo, ele possui o quê? 3 pessoas que se relacionam com a pessoa gramatical do sujeito. Então veja, se eu uso eu como bolo, eu comi o bolo da minha avó ontem, é uma memória, né? Recente, mas o eu, ele é uma pessoa do discurso que vai se relacionar à pessoa gramatical, que é o sujeito. Então, quando a gente fala em primeira pessoa, a primeira pessoa verbal relaciona-se com a primeira pessoa do discurso. Expressa pelos pronomes pessoais eu no singular, tu no... Não, esse tu tá errado, nós no plural. Dessa forma, no discurso em primeira pessoa, o verbo possuirá desinências que concordem. Então, eu estudo muito, nós estudamos muito. Então, aqui a gente tem a primeira pessoa e a segunda pessoa. Mas a gente também tem a segunda pessoa verbal. Eita, gente, perdão. Eu e nós são as primeiras pessoas verbais. Eu singular, nós plural, tá? A segunda pessoa verbal relaciona-se com a segunda pessoa do discurso. Expressa pelos pronomes tu, no singular, e vós, no plural. Dessa forma, no discurso em segunda pessoa, o verbo possuirá desinências que concordem. É a mesma coisa. Então, ó, tu estudas muito, vós estudais muito. Essas desinências, elas são essenciais para que a gente perceba a pessoa do discurso e a pessoa verbal quando o sujeito ele é o quê? Oculto, que é aquele que não aparece na oração. Então, a gente consegue descobrir o sujeito pelas desinências. Lembram disso? Já a terceira pessoa relaciona-se com a terceira pessoa do discurso. Expressa pelos pronomes pessoais ele e ela no singular e eles e elas no plural. Dessa forma, no discurso em terceira pessoa, o verbo possuirá desinências que concordem com a pessoa que fala. Então, ele estuda muito, eles estudam muito, tá? Isso aí foi só para a gente dar aquela revisada. E aí vocês lembrem que o texto em memória, e aí é o seguinte, a gente vai ter que produzir memórias, tá? E eu vou ensinar como, mas é importante que vocês percebam isso das pessoas. O relato de memória, ele é escrito em primeira pessoa, porque são as suas memórias, é sobre você. Tá? E a gente vai falar sobre os tipos de pretérito. Por quê? Porque os relatos da memória, eles são situados num tempo anterior ao momento da escrita, né? Ao momento do relato. Então, a gente tem o pretérito simples, o pretérito perfeito simples, que é aquele que anuncia um fato que começou em um momento anterior da fala e que foi totalmente concluído. Então, Laura limpou a casa, Camille deu a aula, Helena fez a tradução não, né? A interpretação. Então, assim, a gente está marcando ações passadas concluídas. Quando eu falo do pretérito perfeito composto, é o seguinte, indica um fato que começou em um momento anterior ao da fala, ficou sem conclusão, mas o fato se prolonga até o momento presente da fala. Então, a gente tem marcos temporais, né? É uma ação que começou antes da minha fala, não foi concluída e se perdura. Então, ó, Pedro tem estudado muito para a prova, ou seja, Pedro começou a estudar antes da minha fala, não terminou e ele continua. Joia? E a gente tem o pretérito mais que perfeito, que faz referência ao fato que ocorreu antes de outro já ter terminado. Quando você chegou, sua mãe já tinha saído. E a gente pode trocar essa forma composta pela forma simples, que é saíra. Então, quando você chegou, sua mãe já saíra. Importante destacar aqui, usualmente a gente tem o hábito de usar mais os tempos compostos, porque parece que é mais fácil da gente lembrar do que as formas simples, tá? Mas é um exercício interessante a gente fazer essas trocas, para a gente se habituar às formas verbais, tá? E o pretérito imperfeito do indicativo. Por que eu deixei um destaque aqui para ele? Porque ele é o que a gente mais usa quando fala de memória. Por quê? Porque uma das funções é expressar fatos em uma época passada, descrevendo o que então era presente, ou seja, as memórias. Porque você vai, quando relatar uma memória, você vai expressar um fato na época anterior, mas que naquele momento era presente. Então, ó,
Aos fins de tarde, sentava-me ao pé da jabuticabeira para ler. Ou eu comia o bolo da minha avó fazia um feijão, então aqui a gente tem o quê? Imperfeitos. Também funciona para indicar situações simultâneas, quando uma se sobrepõe à outra. Enquanto cantava, então veja, simultaneidade ao mesmo tempo. Algumas pessoas da casa acordaram. A relação aqui entre cantava e acordaram são de ações simultâneas. Denotação habitual, recorrente. Então, quando você tem... É um hábito. Quando minha mãe chamava, nós atendíamos. Quando eu caminhava, eu comprava laranjas. Não sei. Mas aí a gente tem uma ação habitual. Aí indica fatos passados, dando a ideia de continuidade e permanência. Então, pela janela que dava para a rua, viam-se as crianças brincarem na calçada. Então, a ideia de continuidade e permanência. Então, ó, pode aparecer no lugar do futuro do pretérito, quando há um fato que seria consequência certa de outro, que, no entanto, não ocorreu ou não poderia ocorrer. O trabalhador não tem força. Se tivesse, a greve se instalava. Mas, na verdade, o tempo verbal que a gente está pensando aqui deveria ser o se instalaria, que é o futuro do pretérito. E pode também ser usado no lugar do presente do indicativo como forma de ser mais polido, como forma de, quase como um pedido. Então, Ana, eu vinha exclusivamente tratar da situação da sua mãe, quase como para atenuar o impacto. Mas, na verdade, deveria ser usado vim, né? Situa no tempo contos, lendas e fábulas. Era uma vez uma floresta encantada onde vivia um lobo. Então, veja, a gente está falando do mesmo pretérito, mas esse pretérito, ele se configura de formas, ele tem funções distintas. E a gente precisa pensar principalmente na primeira, que é de expressar fatos em uma época passada, descrevendo o que então era presente. Joia, gente? E aí? Já falei bastante, né? Aí, para agora a gente dar aquele fechamento na aula, vamos observar as formas verbais do texto que a gente leu no comecinho, ó. Quando eu era criança, meus avós moravam em uma casa no interior e eu amava passar os dias com eles. Minha avó fazia o melhor feijão do mundo e meu avô me mimava com queijo, manteiga e doces da venda de Dona Nininha. Eu adorava o pé de acerola, de café e arrozeira que havia na frente da casa. Um dia a vovó saiu depois do almoço e voltaram. Ou seja, voltaram por quê? Porque a gente está usando uma ação passada, posterior, enfim. Eita, é isso. Com um diário para mim. Assim comecei a escrever todas as noites. Então, ó, aqui a gente marcou os passados. Vamos ver quais seriam as classificações dos verbos, ó. O era vai ser um pretérito imperfeito. Moravam, um moravam perfeito. Amava, imperfeito. Fazia, imperfeito. A gente vai ter uma série de imperfeitos, né? Mimava é um pretérito imperfeito. Adorava, um pretérito imperfeito. Havia um pretérito imperfeito. Saiu um pretérito perfeito. E voltaram mais que perfeito, porque vai marcar uma ação anterior, uma ação no passado, que acontece depois de um passado anterior, né? E aí, o que é que vocês puderam notar dessa aula, né? Que a gente escreve nossas memórias relatando o passado, a gente tende a usar o pretérito imperfeito pela função dele de contar algo no passado, né? Como a gente já viu. E aí, na próxima aula, a gente vai se aprofundar na produção desses textos. Para encerrar, eu trouxe uma citação de Nietzsche que eu achei brilhante, ó. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas, como se fosse a primeira vez. E aí eu acho que Nietzsche tem um pouco de razão, né? Viver coisas boas pela primeira vez é um privilégio, é legal. Mas ao mesmo tempo, ter uma memória ruim, certo, massa, a gente vive as coisas boas pela primeira vez, mas a gente não lembra do que a gente já errou, né? E a gente não consegue melhorar, digamos assim, ou não passar pela mesma coisa de novo. Então, se você não lembra do seu erro, talvez você tenda a errar a mesma coisa sempre. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? As referências estão todas aqui. Eu queria agradecer a Helena, que estava aqui brilhantemente, tornando essa aula muito mais acessível. Agradecer a produção, que permite que essa aula chegue até vocês. Eu espero
vê-los na próxima aula. Um beijo, até logo!